professores de ciências e de biologia terem essa noção histórica do que a gente está discutindo hoje, né? Eu acho fundamental a gente entender, né? A gente falando, ninguém hoje está discutindo o Dia do Meio Ambiente, né? Que é hoje. Mas como é que essa história efêmera, né, ela acontece? Como é que a gente chega hoje nessa crise e a gente com essa angústia de o que nós vamos fazer? Então, quando a gente tem no governo Fernando Henrique, há uma tentativa, e é uma tentativa bastante exitosa, de se organizar um currículo nacional. Hoje a gente fala na BNCC, né? Mas essa tentativa é da década de 90, onde se cria, eu vou depois trazer para vocês um currículo nacional, parâmetros curriculares que valeriam para o Brasil todo. E aí a gente tem as áreas, ciências, matemática, português, né? E tem os temas transversais, que são temas que deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas. Nós vamos ter 6 temas transversais, isso é um grande avanço. Por mais que a gente tivesse questionamentos à política educacional do governo Fernando Henrique, que teve dentre os seus ministros Paulo Renato Souza, que foi reitor da Unicamp, ele foi ministro os 8 anos na política do Fernando Henrique Cardoso de educação, foi uma política muito ferrenha, né, que garantiu a democratização do acesso, a gente não pode negar isso. Os parâmetros curriculares apresentam essa inovação, que são temas transversais que todas as disciplinas deveriam trabalhar. Que temas são esses? Pluralidade cultural, ética, saúde, trabalho, orientação sexual e meio ambiente. À época a gente fala assim, por que não educação ambiental? Mas o tema deveria ser trabalhado em todas as disciplinas. É aí que a gente começa a discutir a educação ambiental e a questão ambiental, não mais focada apenas em professores de ciências e geografia, mas sim em todas as áreas, matemática, português, todo mundo tendo que trabalhar a questão do meio ambiente. Depois eu vou ver que ali na sala 25 a gente tem esses documentos para vocês verem. E isso promove uma discussão curricular no Brasil inteiro. E em 96, quando a gente tem o tema transversal meio ambiente, logo depois, em 1999, a gente vai ter a lei, a primeira política nacional de educação ambiental no país. Então, a política nacional de educação ambiental é de 1999. Gente, é ali, né? A gente olha, é ali. E a gente vai ter, logo depois, no primeiro governo Lula, a gente vai ter um outro grande marco, que é o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, os dois com secretarias de educação ambiental, que trabalham articuladas. Então, em termos de políticas públicas, a gente vai ter um grande avanço até os anos 2000. E quando a gente percebe realmente a grande crise que a gente está vivendo, que vai ser, né, vamos pensar ali 2010, a gente começa a perceber que o negócio está muito sério. Quando a gente vai ter aí mais recentemente as grandes tragédias de Brumadinho aqui no Brasil, né, Mariana. Então ali a gente percebe que o negócio realmente está muito feio. E eu acho que é quando a gente vai finalmente cair a ficha de que a gente está num momento crucial da crise. E hoje com a crise climática, que a gente já sabe que a gente está num processo praticamente irreversível, né? Essa época foi uma época de muita militância, de muita organização, década de 80, 90, com as questões ambientais, assim, muita mobilização mundial pela discussão ambiental. Tanto que a gente vai ver nas escolas, vocês devem ter passado por isso nas escolas de vocês, grandes movimentos em relação à questão ambiental. Para vocês terem ideia, a questão ambiental, ela vai se enraizar tanto nas políticas públicas de educação, que a gente vai ter os livros didáticos com propaganda assim na capa. Livro didático e tal, de ciência, né? Atividades de educação ambiental.
A gente vai ter isso. E a gente vai ter várias secretarias de educação instituindo coordenações de educação ambiental. Eu, inclusive, fui coordenadora em Angra de educação ambiental de 97 a 98. Mas Angra teve de 95, se não me engano, até, acredito que ainda tenha, uma coordenação de educação ambiental que dava apoio às escolas para a implementação disso. Por que eu tenho dois objetivos de estar falando isso para vocês. O primeiro deles é vocês entenderem essa estrutura histórica, né, de como é que a gente chega aos dias de hoje, né, como é que a gente organiza, e a gente vê na BNCC uma fragmentação disso, né, uma diluição dessas discussões. E a gente entender esse processo, como é que ele se constitui, porque ele é um processo que é macro e micro. Né? O Dia do Meio Ambiente que vocês comemoraram lá na escola de vocês, ele tem a ver com essa grande política mundial, né, que a ONU vai instituir. Então a gente entender que essas questões todas, elas estão relacionadas, para a gente não achar que é uma coisa específica, né? Ah, minha escola fazia, porque o professor, que não, porque isso era uma discussão mais geral. Mas tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, que é a diluição disso. A gente vai ter agora, por exemplo, aí vocês da LICA, né, que fazem essa excelente discussão da agroecologia, que, por exemplo, nós da biologia não fazemos. Que eu acho que um movimento muito importante, que não vem substituir, mas que vem incrementar a discussão ambiental. Eu acho que a discussão que a LICA faz hoje, da agroecologia e também a educação do campo, né, em certa medida, é uma discussão fundamental que incrementa. Mas, quando a gente não percebe esse movimento histórico, a gente pode achar que é algo que surge, né? Ah, surgiu assim, mas não, eu acho que é uma ferramenta muito importante, que hoje vem contribuir para a discussão ambiental na escola. Porque não adianta só a gente discutir a questão ambiental. Fala, Henrique, pega o microfone, por favor.